A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico do dia de hoje. Hoje é o dia 76. Vamos ler Números 26, de 1 a 51. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali na Campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmim. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão conspiraram contra Moisés e Arão, e os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Eralita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Perez.
O clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. Os clãs Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Amunita, assim chamado por causa do seu antepassado Amun. Estes foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Isacar. O clã Toaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá. O clã Puruíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazube. O clã Sinromita, assim chamado por causa do seu antepassado Sihom. Estes foram os clãs de Isacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. Os clãs Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Maquir. O clã Geliadita, assim chamado por causa do seu antepassado Geliade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões descendentes dos Geliaditas. Os clãs Gezeritas, assim chamado, o clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Efer. Zelofeade, um dos descendentes de Efer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão dos descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Estes foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã.
o clã Sufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as divisões dos descendentes de Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde. O clã Manita, assim chamado por causa do seu antepassado Naamã. Estes foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suam. Estes foram os clãs Suamita de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Inaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imná. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beritas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naphtali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Zerelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Selimita, assim chamado por causa do seu antepassado Silém. Estes foram os clãs de Naphtali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Amém. Vamos ler Lucas 2, de 36 a 52. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casado, e vivido como viúva até 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galiléia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontravam, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias,
Acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que o ouviram se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando o viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer? Então voltou com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e estatura e no favor de Deus e das pessoas. Amém. Vamos ler Salmos 60, de 1 a 12. Tu rejeitaste, ó Deus, e quebraste nossas defesas. Sobre nós derramaste tua ira. Agora restaura-nos. Sacudiste nossa terra e nela abriste fendas. Repara as brechas, pois a terra estremece. Foste muito severo conosco, teu povo, e nos fizeste beber vinho que nos deixou atordoados. Contudo, levantaste uma bandeira para os que te temem, um ponto de abrigo em meio ao ataque. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos de teu poder. Deus, em seu santuário, prometeu: com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés. Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar. Sob Edom limparei os pés e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais como nossos exércitos. Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois ele pisará em nossos inimigos. Amém. Vamos ler Provérbios 11, versículo 15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. Amém. Chegamos ao final de mais um dia de estudo bíblico. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em Sua presença. Mais uma vez, Senhor, concluímos a nossa lição de hoje. Te agradecemos, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos capacitado. E te pedimos, Senhor, que não nos deixe desanimar, Senhor. Ainda que o cansaço nos pegue, ainda assim, Senhor, pedimos forças para continuar te seguindo, te servindo e fazendo o nosso estudo bíblico, Senhor. Não nos deixe desanimar e que possamos ir até o fim. Obrigada por nos dar entendimento e discernimento. Em nome de Jesus, amém.